Fala galera, sejam muito bem-vindos à sétima videoaula do curso Data Science e Machine Learning na Prática, Introdução e Aplicações na Indústria de Processos. Na aula de hoje, a gente vai começar um novo assunto e tratar do problema da classificação utilizando modelos de redes neurais. Lembrando que classificação é a predição de valores de variáveis categóricas ou discretas, em oposição à regressão, que é a predição de valores de variáveis contínuas. Serão dois estudos de caso, ambos constituindo aplicações do tipo visão computacional. O primeiro é o conjunto de dados MNIST, talvez o exemplo mais famoso da área de aprendizado de máquina. E o segundo é um conjunto de dados industrial com imagens de peças regulares e defeituosas resultantes de um processo de fundição de ferro, que a gente vai ver em alguma próxima videoaula. Importando os módulos, como usual, e falando um pouquinho do conjunto de dados. O MNIST é composto de 70 mil imagens de dígitos escritos por funcionários do governo norte-americano e estudantes de ensino médio. A nossa missão aqui é criar modelos capazes de identificar o dígito de cada imagem. A gente vai apresentar uma imagem para o modelo e ele vai ter que ser capaz de dizer se essa imagem é um 0, é um 1, é um 2, classificar essa imagem nos vários dígitos possíveis. E aí para isso a gente começa importando os dados. Esses dados MNIST podem ser importados facilmente do Scikit-learn ou do Keras, que vai ser uma outra biblioteca que a gente vai usar na aula que vem. Porque eles são tão conhecidos e tão usados que as próprias bibliotecas já os disponibilizam. Só que aqui a gente vai usar os dados disponíveis numa competição do Kaggle, que é a Digit Recognizer, pela conveniência de já estar aí no kernel do Kaggle e também para incentivar vocês a participar da competição. Essa competição ela é de conhecimento, ela não vale prêmio, mas eu acho que é uma experiência válida, você participar de uma competição e entender como funciona essa dinâmica. Vai ser legal aí para vocês terem essa experiência, terem essa prática, e eu incentivo que vocês façam. Como usual, a gente especifica aqui o caminho e obtém os dados de treino de teste com a função readCSV do Pandas. E vamos dar uma olhada aí nos dados. O dataframe de treino ele tem 42 mil linhas e 785 colunas. Cada linha corresponde a uma imagem do conjunto de dados, a uma observação, a uma amostra. E cada coluna corresponde a um pixel dessa imagem, com exceção da primeira coluna, que corresponde ao label de cada imagem, ou seja, a identificação da imagem, a classe a que ela pertence, o dígito correspondente. Então, essa primeira imagem aqui, ela tem o label 1, significa que ela corresponde ao dígito 1. A segunda imagem corresponde ao dígito 0, e assim por diante. E aí, o nosso modelo vai ter que ser capaz de dizer, analisando os pixels, qual é o label da imagem. Esse é o nosso objetivo, prever essa coluna aqui. E são 784 pixels porque as imagens têm formato 28 por 28. Quando você multiplica, dá 784. Vamos separar os conjuntos x e y. Como que a gente faz isso? Seleciona aqui todas as colunas além da primeira para o conjunto x, pega os valores, ou seja, transforma esse data frame em array NumPy. Para que a gente faz isso? Porque não tem vantagem em manter a representação do data frame se todas as colunas têm a mesma informação. Então pixel 0, pixel 1, pixel 2, não faz muita diferença. Vamos passar logo para NumPy Array, porque a gente não vai ficar visualizando esses data frames. E a divisão aqui por 255 é para passar os dados para a faixa 01. Isso melhora o desempenho das redes neurais, porque cada pixel das imagens pode variar entre 0 e 255. Quando a gente faz essa divisão por 255 e passa para a faixa 01, que é uma faixa mais restrita, né, o desempenho dos modelos, em particular das redes neurais, pode melhorar. E aqui para o Y a gente faz a mesma coisa, só que selecionando apenas a primeira coluna e, óbvio, sem fazer a normalização. Vamos olhar as imagens utilizando o Matplotlib. Como é que a gente faz aqui?
localiza os exemplos na matriz de dados, coloca aqui posições quaisquer da matriz de dados, seleciona os dígitos, fazendo aqui a reformatação. Em vez de eu ter uma array com 784 elementos, agora eu vou ter uma matriz 28 por 28, para poder mostrar as imagens na tela. E plota a figura utilizando o matplotlib, em particular a função imshow. E olha que interessante, essas são as imagens que a gente vai analisar. Essas são as amostras do nosso conjunto de treino. Cada linha do nosso conjunto de treino corresponde a uma imagenzinha dessa. E o objetivo é você classificar cada imagem na classe correspondente, ou seja, no dígito correspondente. Como os dados são provenientes da competição Digit Recognizer, apenas 42.000 imagens estão disponíveis no conjunto. As outras 28.000 são reservadas para teste. E aí, de novo, eu incentivo que você se inscreva na competição e submeta os resultados dos vários modelos que criaremos ao longo da aula, de modo a verificar os respectivos desempenhos no conjunto de teste. Antes de submeter, não esqueça de retreinar os modelos num conjunto de treino completo, sem a separação treino-validação, que é o que a gente vai fazer a seguir. Ou seja, nós vamos criar vários modelos. Eu incentivo que você submeta os resultados desses modelos à competição para ver qual é o desempenho no conjunto de teste. Ao longo do notebook, a gente vai checar o desempenho no conjunto de validação, mas no conjunto de teste isso sempre pode mudar. Vamos então fazer a separação treino-validação. Lembrando, a validação é um conjunto de testes intermediário que você usa para fazer testes durante a modelagem. O conjunto de testes final, que sempre tem que existir, ele é reservado para você usar só no final da modelagem, depois que você acaba a construção do modelo. E aí, no caso, esse conjunto de teste ele está aí disponível para você no notebook, só que ele está sem os rótulos, está sem os labels, está sem a variável y. E aí você precisa submeter a competição para poder analisar esses resultados. Mas é útil a gente ter a validação, que é um conjunto intermediário. E aí, para isso, a gente faz a separação utilizando aqui o train test split, a função do scikit-learn. E a gente fornece os dados x e y, especifica uma porção que vai ser separada para validação, e aí ele vai te retornar os dados separados de forma aleatória. E se a gente olhar os formatos das arrays y, a gente vê que são 37.800 amostras para treino e 4.200 para validação. Lembrando que tem 28.000 ainda reservadas para teste. É útil verificar se as proporções de dígitos no treino e na validação são parecidas. E é isso que a gente faz nessa célula aqui. A gente analisa as proporções entre as classes. E nesse caso, a gente consegue ver que as proporções entre as classes no treino e na validação são parecidas. Ambas estão bem balanceadas. E é importante que a gente cheque isso. Por quê? Porque o nosso objetivo ao criar a validação é criar um conjunto que reproduza os padrões do treino. Quando a gente faz a separação treino-validação, a gente espera que a distribuição dos dados na validação seja parecida com a distribuição no treino. Portanto, fazer esse plot é importante para ver se essa sua separação está consistente. No caso aí, parece estar. Agora vamos aplicar nosso primeiro modelo a esses dados. Antes de entrarmos nos detalhes matemáticos, vamos utilizar o modelo disponível no scikit-learn, conhecido como MLP, Multilayer Perceptron, que é apenas um tipo particular de rede neural. E a gente faz isso para implementar uma solução inicial utilizando a API que já nos é familiar. Essa é a nossa estratégia didática aqui no curso. Primeiro eu mostro para vocês como gerar os modelos com as bibliotecas e aplicar os dados, e depois eu explico como o modelo funciona. E essa estratégia para esse caso é particularmente útil porque se você olha aqui o conteúdo dessa célula 9, você percebe que a forma de utilização do modelo MLP Classifier é a mesma do Random Forest Regressor, que foi o modelo que a gente usou na primeira aula. Perceba, na primeira linha a gente define o objeto do modelo, que vai ser o M, e na segunda linha
a gente treina esse modelo com o método FIT, fornecendo os dados de treino X e os dados de treino Y. É a mesma forma de utilizar. Olha que interessante, porque os problemas são diferentes. Lá, o problema era a regressão utilizando modelos de florestas aleatórias. Aqui, o problema é outro, é a classificação, e o modelo é outro, é um modelo de rede neural. Ou seja, você consegue resolver vários problemas diferentes, com metodologias diferentes, utilizando um código computacional análogo. Isso é muito interessante, porque a gente aprende uma forma de utilização e pode usar ela em vários cenários. Então, o conteúdo dessa célula aqui não é novidade para vocês. Para efetuar a predição, também é a mesma coisa que a gente fez na aula de floresta aleatória. A gente chama o método predict do modelo, fornece os dados de validação X, os dados de entrada, e ele vai te dar a saída predita, que eu estou chamando aqui de Y validação pred. E eu posso comparar os valores verdadeiros e predições. Quando a gente chama o print, a gente consegue imprimir 6 valores, né? Os 3 primeiros e os 3 últimos. E o que a gente percebe aqui é que dos 6 valores mostrados, o modelo tomou um 3 por um 8, tá vendo? Dos 6 valores, ele acerta 5 e 1 ele erra. No caso, um valor verdadeiro 3, ele predisse como sendo 8. E deve ser um erro recorrente, porque os dígitos são parecidos, né? Eles são semelhantes. Uma métrica de desempenho bastante usada em problemas de classificação é a acurácia, ou seja, a simples proporção de predições verdadeiras. Ela está disponível nessa função aqui, Accuracy Score, que está presente no módulo sklearn.metrics. E para chamar, é só você fornecer o y verdadeiro e o y predito. No caso aqui, eu estou calculando do treino e da validação. E olha aqui o resultado. A acurácia do treino é 1, 100%, né? Perfeito. E a acurácia da validação é 0,97. Muito boa também, mas não perfeita. Por isso que a gente diz que esse resultado tem um pequeno grau de sobreajuste. Tem uma pequena parcela do aprendizado do treino que não conseguiu ser generalizada para a validação. Lembre-se sempre, como que a gente verifica sobreajuste no aprendizado de máquina? A gente compara as métricas do treino e da validação. Se a métrica do treino for maior que a da validação, isso significa que está ocorrendo um sobreajuste. Ou seja, o seu modelo não conseguiu generalizar parte do padrão que ele aprendeu para um conjunto que ele não viu. Ou seja, ele ajustou demais na etapa de treino. E aqui tem um pequeno grau de sobreajuste. 97% ainda é um bom resultado. Não é 100%, mas é um bom resultado. Para maior detalhamento do resultado, a gente pode usar a matriz de confusão, disponível em sklearn.metrics.confusionmatrix. A acurácia ela é uma medida global de desempenho, só que ela não leva em conta as diferentes classes. Para você analisar as várias classes do seu problema, você tem que usar a matriz de confusão. E a forma de chamar de novo é a mesma, você fornece os dados verdadeiros e os dados preditos, e olha aqui o resultado, é essa matriz. No caso aqui de formato 10 por 10, porque são 10 classes. Na matriz de confusão, o elemento C e J corresponde à quantidade de observações da classe I que foi confundida com a classe J. O elemento da diagonal principal C e I corresponde à quantidade de predições corretas da classe I. O que significa isso? Na diagonal principal, a gente tem o número de predições corretas de cada classe. Por exemplo, esse primeiro elemento aqui, da posição 00, significa o quê? Que 413 imagens foram classificadas corretamente como 0. E esses outros valores aqui da linha 0? São as imagens 0 que foram classificadas incorretamente. No caso aqui, por exemplo, não houve nenhuma imagem 0 classificada incorretamente como 1, houve uma imagem 0 classificada incorretamente como 2, houve duas imagens 0 classificadas incorretamente
como 3, e assim sucessivamente. Cada linha aqui corresponde a uma classe e cada coluna corresponde às predições dessa classe. Na diagonal principal estão as predições corretas e fora da diagonal principal estão as predições incorretas, as fontes de confusão. Por isso o nome da matriz, matriz de confusão. E as maiores fontes de confusão são essas aqui, ó. 9 sendo classificado como 4, o que ocorreu 8 vezes, como a gente pode verificar por esse elemento aqui, da posição 9, 4, né? E aí tem outros, 3 sendo classificado como 8. Esses erros, eles são erros até intuitivos, porque esses dígitos são parecidos. Seres humanos provavelmente também errariam, porque os desenhos não são perfeitos. Tem uma nuance aí entre essas classes, né? A partir de agora, a gente vai utilizar a função DisplayScore para verificar o desempenho dos modelos. Em vez de ficar chamando as funções de scikit-learn, eu vou definir aqui a minha função DisplayScore e ela vai funcionar de forma parecida com a da aula de florestas aleatórias. Vai aceitar um modelo e vai imprimir para mim as métricas de desempenho, acurácia e matriz de confusão. Depois você pode dar uma olhada no funcionamento aí da função, no detalhamento interno. E para utilizar, é bem simples, ó. A gente fornece um modelo treinado para a função e o que ela vai te dar é a acurácia do treino e da validação e a matriz de confusão do treino e da validação. E essa matriz de confusão está representada aí de forma gráfica, né? As cores elas estão representando as fontes de confusão. Quanto mais escura a cor, maior é a confusão. Então a gente percebe aqui que os quadradinhos mais escuros correspondem ao 9 sendo confundido por 4 e ao 3 sendo confundido por 8. E a gente já pode introduzir o primeiro mão na massa. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: adicionem ao kernel o conjunto de dados fashionMNIST. Para fazer isso, você tem que vir aqui em File e depois Add or Upload Data. E aí você procura fashionMNIST. E aí você adiciona aqui, ó. Tem também um outro Sign Language MNIST, se vocês quiserem adicionar também para testar. Eu não tinha visto que ele existia, mas parece ser interessante, né? Pesquise e entenda a natureza do conjunto. Quais classes estão presentes? Repita todo o procedimento que efetuamos acima para o conjunto MNIST. Separe em X e Y, separe em treino e validação, visualize algumas amostras e aplique uma rede MLP e meça o desempenho com a acurácia simples e a matriz de confusão. Basicamente é o que a gente já fez para o conjunto MNIST, só que eu peço para você fazer para esse novo conjunto que eu vou deixar aí para vocês pesquisarem do que se trata. É um conjunto bem legal. E agora a gente vai entender o que aconteceu, né? Como funciona o modelo. Como que o modelo conseguiu aprender os padrões correspondentes a cada imagem e conseguiu classificar para você com 97% de acurácia as imagens que ele não tinha visto. Redes neurais artificiais são uma classe de modelos de aprendizado inspirados vagamente no funcionamento do cérebro humano. Então, para a gente entender as redes artificiais, é útil entendermos como funcionam as redes naturais. E esta é a estrutura de um neurônio biológico. O corpo celular é o local dos componentes mais complexos da célula, núcleo, etc. Os dendritos são pequenas e múltiplas ramificações do corpo celular, está aqui representado, né? E o axônio é uma longa extensão em cujos terminais encontram-se as sinapses, que por sua vez se conectam aos dendritos ou corpos celulares dos outros neurônios. Cada neurônio individual apresenta um funcionamento bem simples. No caso, ele recebe um conjunto de sinais elétricos, processa esses sinais e, a depender da intensidade desses sinais elétricos, ele vai disparar um certo conjunto de sinais de saída, que vão ser passados a outros neurônios. É muito simples. Basicamente, um neurônio aceita entradas e fornece saídas, com base nas entradas.
Só que as características complexas dos sistemas nervosos biológicos emergem da auto-organização dos neurônios em vastas e complexas redes contendo bilhões de células, cada uma podendo efetuar milhares de conexões. A informação é processada nas redes por meio de sinais elétricos que cada neurônio recebe e transmite através das sinapses nervosas. As forças entre as conexões são ajustadas de acordo com estímulos externos. Esses ajustes são o mecanismo por meio do qual ocorre o processo de aprendizado em seres vivos. Um neurônio é uma coisa bem simples, só que quando você junta vários neurônios, formando uma grande rede, você tem a emergência de um sistema complexo. E nesse sistema complexo pode acontecer esse fenômeno super interessante, que é o fenômeno do aprendizado. E como que isso acontece? No caso das redes, isso acontece por meio de estímulos externos. Você tem os estímulos sensoriais, né? Visuais, auditivos, e de acordo com esses estímulos, as forças das conexões entre os neurônios são ajustadas. E é esse ajuste que possibilita o aprendizado. É essa modulação das forças entre as conexões que faz com que padrões possam ser aprendidos pelas nossas redes neurais biológicas. O neurônio matemático, ele mimetiza o funcionamento do neurônio biológico. Aqui está a estrutura de um neurônio matemático. Você também tem entradas e a saída. Vamos ver como isso funciona agora. Cada neurônio K em uma rede artificial é uma unidade de processamento local, que aceita M conexões por meio das entradas X1, X2, Xm e fornece uma saída YK. Cada conexão I tem um peso associado, denotado por WKI. O aprendizado da rede é efetuado por meio do ajuste desses pesos. Então é análogo às redes biológicas. Você tem os sinais de entrada, esses pesos vão ser análogos às forças entre as conexões da rede biológica, e você tem uma saída, por meio da combinação desses sinais de entrada. E o que a gente faz para fazer a rede capturar um padrão é ajustar esses pesos aqui, mudando esses pesos para que a rede capture o padrão que a gente deseja. A entrada 0 não é uma conexão com o neurônio anterior, já que fornece sempre o mesmo valor x0 igual a 1. Essa primeira entrada aqui, tá? Ela não vem de uma conexão, ela fornece sempre o mesmo valor. Seu peso é denotado por W0 igual a BK, e chamado de viés do neurônio K. Ele também é ajustado, ele também é modulado para ajudar a rede a capturar os padrões, só que ele não corresponde a um sinal de entrada. Fazendo analogia com o modelo linear, o viés é como se fosse o intercepto da reta. A saída YK do neurônio é expressa por... Então essa é a equação que vai te dar a saída do neurônio em função das entradas. E como é que ela funciona? Ela é uma função φ de um termo VK. E quem é esse VK? É a combinação linear dos sinais de entrada, ou a soma ponderada dos sinais de entrada, sendo que a ponderação é dada pelos pesos das conexões. A função não linear φ é chamada de função de ativação e é responsável por introduzir não linearidade nas redes. Se não houvesse uma função de ativação em cada neurônio, as redes só seriam capazes de aprender padrões lineares, já que o termo VK é uma combinação linear dos sinais de entrada, cujos coeficientes são os pesos. Como veremos a seguir, existem várias possibilidades para a escolha da função de ativação. Então, basicamente, se a saída da rede fosse esse somatório dos sinais de entrada, isso significaria que a rede só conseguiria aprender padrões lineares, porque esse termo aqui é um termo linear, é uma combinação linear dos sinais. Quando você passa essa combinação dos sinais de entrada por uma função de ativação não linear, você introduz essa característica da não linearidade das redes, que é o que mais interessa a gente.
aprender padrões complexos não lineares. A rede neural é um modelo não linear, assim como era a floresta aleatória, ao contrário do PCA. O PCA era um modelo linear. A floresta aleatória e a rede neural são modelos não lineares. Por quê? Porque eles são capazes de capturar padrões não lineares. Nas redes neurais, os neurônios são dispostos em camadas, organizadas de acordo com a arquitetura da rede. Então, a arquitetura é isso. É a forma como você organiza os neurônios em camadas nas redes. Um exemplo de rede com 3 camadas. Uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. Aqui a gente tem nesse desenho esse exemplo. A camada de entrada não efetua nenhum cálculo e é responsável apenas por distribuir os sinais de entrada para as camadas internas. Então é isso que está acontecendo. Você tem os sinais de entrada da rede, eles vão ser distribuídos aqui para a camada interna, para todos os neurônios da camada interna. Esses neurônios vão processar esses sinais, da maneira como a gente viu lá em cima, e vai resultar em uma saída. Essa saída vai ser distribuída aqui para os neurônios da saída da rede, que vai te fornecer a saída da rede, de fato. Então a rede tem um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. No caso do nosso exemplo, do MNIST, os sinais de entrada são os vários pixels das imagens. E o conjunto de saída é a classe a que essa imagem pertence. Qual é o dígito a que ela pertence? Se é 0, 1, 2... É isso que a rede faz. Processa os pixels de uma imagem para poder te dar como saída a qual classe essa imagem pertence. No treinamento das redes, os pesos W das várias conexões são ajustados de modo que, para uma dada entrada, uma saída especificada seja gerada. Lembre-se de que no aprendizado supervisionado, tanto entrada quanto saída estão disponíveis na etapa de treinamento. Lembra do que a gente acabou de fazer lá em cima. A gente forneceu as imagens, que são as amostras do conjunto X, as entradas, e a gente forneceu também as saídas correspondentes. E aí a rede fez o quê? Ajustou os pesos W das conexões, de modo a fazer com que para uma dada entrada, a saída correspondente seja gerada. Após o treinamento, na etapa de predição, novos dados de entrada são alimentados. E, caso o aprendizado tenha sido efetivo, saídas com baixo erro, ou seja, próximas das corretas, serão geradas pela rede. Que é o que a gente quer, um modelo preditivo que tenha baixo erro, que acerte na maioria das vezes. No nosso caso, a gente conseguiu gerar esse modelo, com 97% de acerto no conjunto de validação. Quanto à arquitetura, as duas grandes classes de redes são as redes recorrentes e de alimentação direta, que estão representadas aqui nessa figura. Nas redes recorrentes, o sinal pode ser propagado para trás, enquanto nas redes de alimentação direta, o sinal só se propaga em um sentido. As redes recorrentes são úteis para modelar dados em que há dependência entre as observações, como processos dinâmicos, textos ou sequências. Ela é útil justamente para isso, para você usar o passado para poder modelar o presente. Quando o passado é importante para determinar o presente, as redes recorrentes são úteis, porque o sinal pode voltar, Então o presente pode usar o sinal do passado. Para isso que elas são interessantes. Neste notebook em particular, só serão estudadas redes de alimentação direta, em que o sinal se propaga apenas em um sentido. E agora vamos falar do perceptron. O perceptron, inventado por Frank Rosenblatt em 1957, foi uma das primeiras redes neurais propostas. Em sua forma original, consiste de uma camada de neurônios, ou mesmo apenas um neurônio, com a seguinte função de ativação. Feed U é 0, se U é menor ou igual a 0, e é 1, se U é maior que 0. Essa função é chamada de degrau de Heaviside, e o uso da ativação com essa função resulta em um comportamento análogo ao do neurônio biológico, que dispara ou não um sinal de saída para os próximos neurônios a depender das intensidades dos sinais de entrada.
Então, o que o neurônio biológico faz? Soma os vários sinais de entrada, alguns vão ser positivos e alguns vão ser negativos, e aí, a depender do resultado dessa soma, o neurônio vai disparar ou não. No caso aqui, o que acontece nesse neurônio é análogo. Você tem vários sinais de entrada, você faz essa soma dos sinais de entrada. Essa soma sendo ponderada pelos pesos. E aí você tem o resultado U. Se U for menor ou igual a zero, esse neurônio não vai disparar. O sinal de saída dele vai ser zero. E se U for maior que zero, o neurônio vai disparar. Portanto, o uso dessa função de ativação permite que se faça essa analogia com o neurônio biológico. Por isso que ela foi uma das primeiras funções de ativação propostas. Apesar da grande simplicidade, a empolgação com o perceptron foi grande, já que era a época do surgimento da inteligência artificial. A máquina Mark I Perceptron foi construída para implementar o modelo, que era um computador bem grande para fazer só isso, né? Só a implementação desse modelo bem simples. Após a empolgação inicial, logo percebeu-se que os perceptrons tinham muitas limitações, uma delas de natureza teórica. Não era possível fazer com que o modelo representasse algumas funções simples. O pessoal ganhou aí um banho de água fria e deu uma desanimada com esse modelo, porque ele era bem limitado, né? A solução para esse problema veio de um resultado muito importante chamado de Teorema da Aproximação Universal, cujo enunciado afirma que redes com uma camada oculta conseguem aproximar qualquer função contínua. Redes com mais de uma camada oculta conseguem aproximar qualquer função. Esse teorema, ele diz que a gente consegue resolver uma grande classe de problemas com as redes neurais. Que esses modelos são capazes de representar uma grande quantidade de padrões presentes nos dados, porque eles conseguem aproximar qualquer função matemática. Isso é um poder muito grande. Só que, apesar do teorema ser encorajador, ele não diz nada sobre os procedimentos necessários para fazer isso acontecer. Ou seja, como treinar redes com múltiplas camadas. Esse era o desafio na época aí do surgimento da inteligência artificial. Como que a gente faz para treinar essas redes? Está garantido que se a gente conseguir treinar, a gente consegue representar qualquer função. Basta você escolher a arquitetura adequada, treinar a rede de maneira adequada, que você consegue aplicar essa rede para representar qualquer função matemática. Mas como fazer isso? E aí que a gente entra no assunto de treinamento das redes. Por muito tempo, lutou-se para encontrar um algoritmo de treinamento eficaz para as redes com várias camadas. Até que em 1996, Humerhat e colaboradores propuseram o revolucionário algoritmo da retropropagação do erro. Perceba o gap temporal aí. O Perceptron foi proposto em 1957. O algoritmo da retropropagação só veio em 1986 e ele revolucionou a área de inteligência artificial. Ele fez renascer o interesse pelas redes neurais. E cada iteração, cada passo desse algoritmo é dividida em duas etapas. Na primeira etapa, chamada de passe direto, calcula-se a saída da rede. Na segunda, o passe reverso, calcula-se o quanto cada camada contribui para o erro da camada anterior. Isso é efetuado de trás para frente, ou seja, da saída para a entrada, por meio da aplicação da regra da cadeia, aquela que a gente aprende nas primeiras disciplinas de cálculo da faculdade. Então, na primeira etapa, a rede é usada da maneira convencional. Você tem a entrada e ela vai te calcular a saída. O segredo desse algoritmo está na segunda etapa, porque aí você vai da saída para a entrada calculando o quanto cada camada contribui para o erro da camada anterior. E por que isso é interessante? Porque o resultado da segunda etapa é uma medida eficiente do gradiente do erro ao longo de toda a rede, o que torna possível a aplicação do algoritmo do gradiente descendente para a minimização do erro. Lembre-se, o treinamento da rede neural consiste na minimização do erro de predição. Você quer que a sua rede gere saídas com o menor erro de predição possível.
E a gente faz isso por meio da manipulação dos pesos. Daí, se você consegue representar o erro como função dos pesos, você pode aplicar um método de minimização de funções para diminuir esse erro até o mínimo possível. Ajustar esses pesos de modo a que o erro caia até o seu mínimo. E quando você tem um gradiente disponível, como o algoritmo de retropropagação te fornece, você consegue utilizar o método do gradiente descendente para minimizar essa função. O algoritmo do gradiente descendente é um método de minimização de funções, que a cada passo, iteração, busca o mínimo na direção de maior inclinação da função. A figura a seguir ilustra a aplicação do algoritmo a uma superfície, partindo de 3 pontos distintos. Então, gente, para quem não está acostumado com problemas de otimização, é assim que funciona. Você tem uma função e você quer minimizar essa função. No caso aqui, essa função é uma superfície, né? É uma função bidimensional. E aí, como é que funciona um algoritmo de minimização? Partindo de um ponto inicial, você vai procurando aqui, ó, qual é o menor valor dessa função. No nosso caso, a função ela é o erro em função dos pesos. O que cada um desses pontos está fazendo é navegando pelos pesos, ou seja, variando os pesos, de modo a encontrar o erro mínimo em função desses pesos. E o algoritmo de gradiente descendente em específico, ele funciona calculando o gradiente, né, a cada passo aqui dessa busca. Lembra que o gradiente é a derivada. E o gradiente ele vai te indicar a direção de maior inclinação da função, ou seja, a direção em que você consegue descer mais rápido. E aí o algoritmo consegue chegar no mínimo do erro se você escolher o ponto inicial adequado. Se você não escolher um ponto inicial adequado, por exemplo, esse terceiro que eu estou apontando aqui no mouse, você pode chegar num mínimo local, que não é o mínimo global dessa superfície. Não há garantia de que você chegue no mínimo global, tá bom? Então treinar a rede é você minimizar o erro da rede em função dos pesos. O algoritmo de minimização vai navegar pelos pesos tentando encontrar o menor erro em função desses pesos. Para isso ele utiliza o gradiente do erro em cada etapa, porque o gradiente vai te indicar onde é que essa descida vai ser mais eficiente, né? Qual é a direção de maior inclinação da função. Por isso que o algoritmo da retropropagação foi tão bem sucedido, porque ele deu uma maneira para você calcular o gradiente do erro, né, ao longo da rede. E aí, tendo esse gradiente, você consegue minimizar o erro. Treinar a rede é minimizar uma função. No caso aí, a função que representa o erro. E, em particular, a função objetiva a ser minimizada é chamada de perda, em inglês loss. O tamanho do passo que o algoritmo de minimização efetua na descida a cada iteração é chamado de taxa de aprendizado e constitui talvez o hiperparâmetro mais importante do modelo. A cada passo, o algoritmo de minimização vai descendo, atingindo erros cada vez menores. O tamanho desse passo que o algoritmo dá na descida é chamado de taxa de aprendizado. E aí você consegue entender que essa taxa de aprendizado é importante se você imagina um algoritmo que tem uma taxa de aprendizado muito baixa. O que significa isso? Ele vai andando muito devagar aqui nessa superfície. Vai demorar para convergir, vai demorar para treinar, vai demorar para chegar no mínimo. Já se a taxa de aprendizado for muito alta, o que vai acontecer? O algoritmo ele pode andar tão rápido que ele ultrapassa o mínimo. Se ele dá passos muito largos nessa descida, ele pode ultrapassar o mínimo e aí fica indo e voltando sem convergir para o valor desejado. Por isso que a taxa de aprendizado precisa ser bem balanceada. Não pode ser muito pequena, porque senão vai demorar muito, e não pode ser muito grande, porque senão você nunca chega no mínimo, você nunca vai convergir o treinamento da rede. Para que o algoritmo da retropropagação do erro funcionasse, os autores precisaram propor uma nova função de ativação, que no caso é a função de ativação logística.
Isso foi necessário porque a função de Heaviside, muito utilizada até então, é composta de segmentos planos, não apresentando gradientes. Se não tem gradiente, não tem como aplicar gradiente descendente para minimizar a função perda. Podemos encarar a função logística como uma espécie de suavização da função de Heaviside. É o que essa figura está mostrando. Ó. Você mantém a mesma cara da função de Heaviside, né? Só que mais maleável, mais suave. Porque a função de Heaviside, ela só tem segmentos planos. Ou é 0 ou é 1. E aí você não consegue aplicar o gradiente descendente aqui. Quando você suaviza isso, você consegue tirar a derivada em todos esses pontos que eu estou mostrando para você. E aí você consegue encontrar a direção de maior inclinação da função perda, para poder descer a ladeira da função perda. Agora falando de alguns detalhes sobre a minimização. São vários algoritmos. Existem várias técnicas pertencentes à família de algoritmos de gradiente descendente. Uma variante muito usada nas redes neurais é o gradiente descendente estocástico, da sigla em inglês SGD, em que as derivadas são estimadas a partir de porções aleatórias dos dados, o que reduz problemas como mínimos locais e pontos de sela. Ou seja, ao invés de cada passo da descida você usar todos os dados, você usa uma pequena porção aleatória dos dados para poder fazer a descida na função perda. Tá? É isso que o SGD vai fazer para você. A estratégia de momentos consiste em adicionar a cada passo da iteração uma fração do passo anterior, o que pode amortecer oscilações e acelerar a descida em direções promissoras. Ou seja, você não considera apenas o presente para poder fazer a sua descida, você considera também o passado. E aí, se o passado está dizendo que você pode descer bastante, você vai descer bastante. Essa aqui é a estratégia de momentos. Pode acelerar o treinamento das redes. Levar em conta essa fração do passo anterior também no cálculo do gradiente resulta na estratégia de momentos de Nesterov. O termo momento vem da analogia com a física. Então, nas bibliotecas você vai ver esse termo, né? Momento. Basicamente é isso que essa estratégia faz. Uma tendência recente é a utilização de taxas de aprendizado adaptativas, ou seja, atualizadas conforme a minimização evolui. O método Adam, um dos mais usados atualmente, talvez o mais usado, estende a estratégia de momentos, descrita no parágrafo anterior, adicionando um segundo momento, responsável por controlar a taxa de aprendizado. Esse segundo momento rastreia as variâncias dos gradientes de cada parâmetro ao longo dos passos anteriores. Quanto maior a variância dos gradientes passados de um dado parâmetro, mais o método diminui a taxa de aprendizado correspondente. O objetivo é atualizar mais os parâmetros que ainda não foram muito atualizados. A ideia é a seguinte: em vez de você manter a mesma taxa de aprendizado em todas as direções, ao longo de todo o processo de minimização, você vai adaptando essa taxa de aprendizado, esse tamanho do passo, né, que você vai dando na direção do mínimo. E aí esse passo ele varia para cada parâmetro. Você tem um passo, você tem uma taxa de aprendizado para cada parâmetro, que vai variando ao longo da minimização. E como você faz para poder decidir essa variação da taxa de aprendizado? É o seguinte, você vai pegar o histórico do gradiente numa dada direção. Se esse gradiente mudou muito, significa que você já fez muita coisa nessa direção. Então a sua taxa de aprendizado ela vai ser menor. Já se esse gradiente mudou pouco no passado, significa que você fez pouca coisa nessa direção. Então você vai ter uma taxa de aprendizado maior. Ou seja, o método Adam ele manipula as taxas de aprendizado nas diferentes direções do espaço de busca. E aí você consegue fazer uma busca mais refinada nessas várias direções. É isso que o método Adam faz. E uma observação, pode-se ir além do gradiente descendente e utilizar outras técnicas, como as de segunda ordem, né, que utilizam informações de derivada segunda, ou meta-heurísticas. Só que aplicações desse tipo são bem menos comuns. Em geral, na rede, a gente utiliza métodos de gradiente descendente.
É o que a galera mais costuma fazer. Mini lotes e épocas. Como vimos, nas variantes SGD do método de gradiente descendente, os dados são divididos aleatoriamente em pequenas porções. Cada porção é chamada de mini lote, que vem do inglês mini batch. Uma iteração do algoritmo de minimização é efetuada para cada mini lote, ou seja, os erros são calculados e os pesos são atualizados a cada mini lote processado. A cada passo da minimização, você utiliza uma porçãozinha aleatória diferente dos dados. Uma época, que vem do inglês epoch, é marcada quando todos os mini-lotes foram processados, quando todo o conjunto de dados passou pela rede. Então, a cada vez em que todos os dados forem processados, você marca uma época. Processou todos os dados? Uma época. Processou de novo? 2 épocas. Processou mais uma vez? Todos? 3 épocas. E assim em diante. Em outras palavras, o número de épocas é a quantidade de vezes em que cada dado é processado pela rede durante o treinamento. Geralmente, algumas épocas são necessárias para que se atinja um erro baixo. Regularização. Gente, esse é um conceito muito importante. Uma crítica recorrente a modelos de redes neurais e a modelos de aprendizado de forma geral é a grande quantidade de parâmetros de sua estrutura matemática. No mundo acadêmico, construiu-se um certo consenso de que modelos com muitos parâmetros são inerentemente ruins por conta da complexidade matemática e da excessiva capacidade de adaptação resultante. A ideia é que os melhores modelos são aqueles mais simples, ou seja, aqueles modelos que tenham menos parâmetros. Quanto menos parâmetros no modelo, melhor. Esse é o consenso do mundo acadêmico. Esse é o senso comum que a gente observa por aí. Enrico Fermi, em 1953, ao criticar a complexidade de um modelo em específico, cunhou uma frase clássica sobre o assunto. Com 4 parâmetros eu posso ajustar um elefante, e com 5 eu consigo fazer a tromba dele balançar. E apesar de ter sido uma brincadeira, de fato é possível ajustar um elefante com 4 parâmetros e fazer a tromba balançar com 5. O pessoal aqui nesse paper demonstrou esse ajuste. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma conferida. Só que, galera, os tempos mudam. Modelos de aprendizado profundo, de Deep Learning, que vão ser o tema da próxima aula, são incontestavelmente úteis, né? Reconhecem rostos em imagens, traduzem textos, e esses modelos de aprendizado possuem até bilhões de parâmetros. É muita coisa. Isso vai contra o consenso da comunidade científica tradicional, que diz que um modelo, quanto mais simples, melhor. Quanto menos parâmetros, melhor. Na verdade, no aprendizado de máquina, a tendência é oposta. Você cria modelos com muitos parâmetros e utiliza técnicas para lidar com esses muitos parâmetros, com a incerteza causada por esses muitos parâmetros. Uma dessas estratégias é a regularização. Do ponto de vista matemático, a regularização é qualquer procedimento que adiciona informação a um problema com muitos graus de liberdade. No caso específico do aprendizado de máquina, a regularização é qualquer procedimento que tem como objetivo reduzir o erro de predição sem reduzir o erro de treinamento. Ou seja, sem melhorar a performance do modelo durante o treino, a gente tenta melhorar a capacidade de generalização. Isso é a regularização, do ponto de vista do aprendizado de máquina. Nas redes neurais, uma regularização muito usada é a regularização L2, que adiciona à função perda, à função objetivo da minimização, um termo de penalização dos pesos W. A forma da regularização L2 é essa aqui, ó. Um somatório dos quadrados dos pesos, multiplicado por um termozinho aqui chamado lambda. E o que significa, gente? Por que o nome penalização? Porque você está penalizando o peso só por ele existir. Vamos ver como funciona isso. Lembre-se de que o treinamento consiste na minimização da função perda por meio do ajuste dos pesos W. Ou seja, a gente vai mudando os pesos W até encontrar o mínimo da função perda, o mínimo do erro de predição da rede.
Quando a função perda possui um termo de regularização, o algoritmo tentará minimizar esse termo, se possível levando-o a zero. Como isso aqui está na função perda e o algoritmo está tentando minimizar essa função perda, o algoritmo vai tentar minimizar esse termo também. Como esse termo é uma soma de quadrados, ele não vai poder ser negativo. Ou seja, o algoritmo de minimização, de gradiente descendente, de descida até o mínimo, vai tentar fazer com que esse termo seja zero. Os algoritmos vão tentar fazer com que os parâmetros sejam zero. Para um parâmetro wi, em particular, não resultar em zero, ele precisa ser muito importante. Ou seja, seu efeito na diminuição do erro tem de ser mais importante do que o efeito no aumento do erro causado pelo termo de regularização. Tem dois efeitos conflitantes aí. O parâmetro, se ele for importante, né, se ele contribuir para o aprendizado da rede, ele vai diminuir o erro de predição. Mas o parâmetro, só por ele existir, ele aumenta o erro de predição, porque ele está presente aqui no termo de regularização. Para um parâmetro não ser zero, ele precisa ser importante para a predição. É isso que a regularização faz. Ela é uma maneira para você dispensar os parâmetros que não são muito importantes e utilizar apenas os parâmetros que influenciam de fato o aprendizado. Moral da história: mesmo que o modelo tenha muitos parâmetros, nem todos são utilizados efetivamente no aprendizado, já que a regularização fará com que uma parte deles tenda a zero. A ideia é essa: você coloca um monte de parâmetros e regulariza a rede para fazer com que ela use apenas os parâmetros que sejam mais importantes. É uma ideia que vai contra o consenso da comunidade acadêmica, né? Que um modelo quanto mais simples, melhor. No aprendizado de máquina, a tendência não vem sendo essa. Vem sendo o seguinte: constrói um modelo complexo quanto você quiser, desde que você saiba regularizar. Desde que você saiba utilizar apenas os parâmetros que são importantes. O seu modelo não precisa ser simples. Pode ser um modelo complicadíssimo, desde que você saiba regularizar bem. Tranquilo, gente? Uma estratégia de regularização é essa aqui que a gente chama de L2. Observações. Lambda é um hiperparâmetro que controla a intensidade da regularização. Valores típicos vão de 10 a menos 6 a 10 a menos 4. Então você consegue controlar a intensidade da regularização por meio desse fator lambda. A regularização L1 é análoga a L2, no entanto, usando valores absolutos no lugar dos quadrados. A regularização é utilizada em muitos modelos, não apenas em redes neurais. Por exemplo, a regressão linear utilizando a regularização L1 é chamada de laço, enquanto a regularização L2 dá origem à regressão RID. Só para, se você se deparar com esses termos, laço, RID, você já sabe do que se trata. É um modelo linear com regularização. TensorFlow Playground. Gente, essa é uma página muito interessante para ganhar sentimento em relação ao funcionamento das redes neurais. Eu recomendo que você dê uma olhada, que você brinque um pouquinho com os recursos que essa página oferece. Vou abrir aqui para vocês verem. Esse site tem uma rede neural que você consegue manipular aqui no seu navegador. Por exemplo, aqui tem os hiperparâmetros da rede, né? Taxa de aprendizado, função de ativação, regularização, taxa de regularização, que é o hiperparâmetro lambda, e o tipo de problema, né? Se vai ser classificação ou regressão. A gente tem aqui as camadas e os neurônios, e os pesos, as conexões entre eles, os conjuntos de dados que a gente vai utilizar. Tem vários conjuntos de dados, olha. Aqui outros parâmetros, né, que é a razão do treino para o teste, ruído e tamanho do lote. E aqui a gente tem o problema em si, né, e a solução que a rede propõe. Eu vou dar o play aqui e vocês fiquem de olho nessa figura para conferirem o que a rede faz, né, para poder distinguir esses pontos azuis dos pontos laranja, que são as duas classes presentes nesse problema. Olha que maneiro. A rede cria essas duas regiões no espaço.
a primeira região para os pontos azuis e a segunda região para os pontos laranja. Perceba que essa fronteira ela é não linear, tá vendo? Isso só é possível porque a gente utiliza uma função de ativação. No caso aqui, a tangente hiperbólica, que é bem parecida com a função logística que a gente viu na aula. A gente pode usar também a função logística aqui, que é chamada de sigmoide. E aí eu recomendo que você brinque um pouquinho com essa rede, né? Aqui tem um número de épocas que vão passando, né? Lembrando que uma época é marcada quando você processa todo o conjunto de dados. E você pode escolher vários problemas, né? Olha essa região, que interessante. Aqui tem um certo erro no próprio treinamento, né? Porque a rede, com essa configuração, ela não conseguiu classificar esses pontos. Ó. Ela está tentando, tá vendo que ela está batalhando. Ó. Olha a função erro, está bem instável esse treinamento. É bem legal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, porque a gente meio que ganha sentimento com o que está acontecendo em relação ao treinamento. E aí você pode brincar com esses hiperparâmetros, com essas configurações, para tentar estabilizar esse treinamento. Parece que convergiu aqui para uma solução, né? Só que, olha que interessante, gente. Você está vendo essa regiãozinha aqui? Você classificaria essa regiãozinha como azul? Eu não classificaria. Para mim essa região é abóbora. Se caísse um ponto nessa região aqui, eu chutaria que esse ponto é abóbora. Só que a rede está chutando que esse ponto é azul. Por quê? Porque as não linearidades introduzem esse tipo de comportamento não intuitivo, né? E o que acontece aqui é que a rede ela teve aqui um treinamento bem estável e ela classificaria um ponto que caísse nessa região como sendo azul, quando tudo indica que seria um ponto laranja. Só que por alguma questão numérica, essa região foi classificada como azul. Então é importante que você saiba que esse tipo de comportamento pode acontecer sempre que o seu modelo é não linear. Sempre pode aparecer esse tipo de coisa aqui no teu treinamento. Beleza, gente? Recomendo aí que você brinque com esse site, ele é bem divertido. E aí eu vou finalizar a aula com o Mão na Massa 2. Analise a API da função MLP Classifier. Com os conceitos apresentados acima, você deve ser capaz de entender a natureza da maior parte dos hiperparâmetros. Treine a rede nos conjuntos MNIST e FashionMNIST mais vezes, variando alguns hiperparâmetros e observando os efeitos nos resultados. É parecido com o exercício que eu passei para vocês lá na aula de florestas aleatórias. Pedi para vocês variarem os hiperparâmetros e verificarem o que acontecia com o desempenho do modelo. E aqui eu peço para você fazer a mesma coisa. Depois da aula, você consegue entender a maior parte desses hiperparâmetros. Quais são os hiperparâmetros? Tamanho das camadas ocultas, funções de ativação, o método de minimização que vai ser usado, o termo de regularização, o tamanho do lote, a taxa de aprendizado. Então todos esses parâmetros a gente viu na aula. E eu quero que você treine o modelo mais algumas vezes, escolhendo outros valores para esses parâmetros e dando uma olhada no que acontece. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje a gente entendeu como funcionam as redes neurais e aplicou nesse problema simples do MNIST. Na aula que vem, a gente vai aprender a programar as redes em outra biblioteca, que é o Keras, que na verdade é a biblioteca mais usada para aplicações de modelos de redes neurais, porque ela possibilita que a gente implemente redes com muitas camadas, e isso constitui o tema do aprendizado profundo, ou Deep Learning. E a gente vai reproduzir essa rede MLP que a gente fez no Scikit-learn no Keras, e depois de fazer isso, a gente vai entrar nos conceitos do Deep Learning, do aprendizado profundo, que é o que há de mais moderno e de mais inovador no campo do aprendizado de máquina, que são as redes neurais com múltiplas camadas. O tema da aula que vem vai ser aprendizado profundo. Tranquilo, gente? Beleza? Foi um prazer dar essa aula para vocês.
E espero todo mundo aí na semana que vem, firme e forte, para a gente entrar aí no assunto do Deep Learning. Valeu? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.